Boa tarde, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui nessa tarde para compartilhar para vocês uma palavra de Deus, a qual o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesta manhã, enquanto estava no meu momento devocional, que se encontra no Salmo 73, versos 1 e 2, que diz: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Este é um salmo bastante conhecido. É um salmo onde o salmista ele está vivenciando um momento de crise na sua fé. Um momento de incertezas, um momento de dúvidas, momentos de questionamentos, aqueles momentos em que é tão comum na vida do cristão quanto como a gente nem consegue imaginar. É algo comum. Se você fizer uma análise da sua vida, na sua caminhada cristã, você vai perceber que por diversas vezes você também, assim como eu, se encontrou vivenciando esses mesmos pensamentos, esses mesmos dilemas, esses mesmos questionamentos. Aqueles momentos em que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza estão depositadas unicamente em Deus. Mas nos encontramos também, como Asaf dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E os pés do salmista, a fé do salmista, a confiança do salmista, quase foi por água abaixo, quando no momento que ele tirou os olhos de quem era Deus para colocar os olhos nas circunstâncias. Quantas vezes nós nos questionamos como ele, dizendo: tem sido em vão purificar o meu coração, tem sido em vão renunciar, tem sido em vão permanecer fiel. Porque parece que quanto mais nós tentamos fazer a vontade de Deus, seguir o caminho certo, seguir os princípios, os mandamentos, temos a falsa impressão de que aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus não está sendo visto, não vai haver reconhecimento e que aquilo que nós estamos plantando e semeando nunca chegará o tempo da colheita. Essas são inverdades, essas são mentiras que o inimigo ele tenta lançar no nosso coração. O salmista, ele começa a descrever sentimentos do qual ele está tomado. Ele começa a olhar a prosperidade do ímpio, a facilidade, de como eles são prósperos, de como eles nunca estão em apertos, de como eles sempre estão em farturas. Enquanto que o salmista, que tem desde a sua mocidade, desde os seus primeiros caminhar na fé, até a sua maturidade, escolhido seguir os caminhos de Deus, ele se encontra ali naquele momento de conflito. Quem sabe onde tudo vem dando errado, onde orações não são respondidas, onde lutas, tribulações, aflições têm se intensificado na sua vida. Aí o texto vai dizer que no momento desse conflito, desse questionamento, ele entra no santuário de Deus. E aí Deus traz o verdadeiro esclarecimento de que, por mais que as pessoas vivam uma vida próspera, abençoada, de tantas conquistas, de tantas facilidades, de tantos bens materiais, não existe bênção maior do que uma vida na presença de Deus e nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade. Porque aqueles que vivem desfrutando das facilidades e das bênçãos da vida, eles se sentem tão autoconfiantes, tão seguros de si, tão satisfeitos com as coisas materiais que ele tem,
que eles sentem-se ao ponto de pensar que eles não precisam de Deus e que eles não são dependentes de Deus. Então, muitas das vezes, aquilo que nós julgamos ser bênçãos, estar nos favorecendo, na verdade, pode estar nos levando ao orgulho, à soberba e a esse sentimento de que somos independentes do Senhor. Mas louvado seja Deus, que o texto não termina com frustração, com desesperança, com desânimo, porque ele diz, aleluia, que para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Estamos vivendo tempos difíceis. O próprio salmista diz que os que se alongam do Senhor perecerão, serão destruídos todos aqueles que, apostatando, se desviarem dos caminhos do Senhor. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Este é um dos sinais de que a vinda do Senhor está muito próxima. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta a Timóteo, ele alertou que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Quantos têm desacreditado? Quantos têm desanimado na caminhada, deixando de acreditar nas promessas de Deus, não apenas nessa vida, mas na promessa de uma vida futura, de uma glória futura na presença do Senhor, porque tem se frustrado com o que tem acontecido aqui. Tem olhado para as pessoas, tem olhado para aquilo que tem dado errado na sua vida, tem olhado para aqueles que têm prosperado de maneira errada, indigna e tem se sentido frustrado. Muitos têm deixado de caminhar e perseverar no Senhor por uma porta que não se abriu, por uma oração que não foi respondida, por um casamento em dificuldade, por problemas, seja lá qual for as áreas da sua vida. E eles chegam a dizer: em vão tenho servido, em vão tenho purificado meu coração. Muitos chegam até a dizer que depois que iniciaram a sua caminhada com Cristo, foram só de lutas, de pesares, de choros, de dores. Então eles escolhem voltar. Eles escolhem retroceder. Mas através dessa palavra, que o Senhor, Ele guarde o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E que possamos ter a certeza, como Paulo, ele escreveu lá aos irmãos dos Coríntios, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 19. Porque se nós esperamos de Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu entendo pela palavra de Deus que uma vida abençoada, que uma vida próspera, não significa ter tudo de melhor nessa terra, mas eu sou próspera, eu sou abençoada quando eu tenho a presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Então, que você seja fortalecido por essa palavra. Talvez você se encontre como Asaf, talvez você esteja vivenciando esse tempo de conflito, de incertezas, de você olhar para a sua vida e ver que nada tem acontecido, nada tem dado certo. Mas eu quero te dizer que bom é se aproximar do Senhor. Bom é estar na presença do Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é a nossa herança, é o nosso galardão. Ele é a nossa alegria. Aquele que tem ao Senhor, de nada sente falta. Então que possamos guardar nossa fé em Deus e que os nossos olhos continue todos os dias sendo colocados diante do autor e do consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.